A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título Motim em Família. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2023. A revista como um todo fala sobre relacionamentos em família e agora, na lição número 5, nós vamos falar de um tema que acontece muito nas famílias nos dias de hoje, que são as murmurações que levam às contendas. E isso leva dentro da família divisões, motins, ou seja, situações em que a liderança da família é questionada, a liderança é desrespeitada, e ali dentro da família tem certas divisões e confusões que prejudicam muito a família. No meio de tudo isso tem inveja, tem ciúme, temas que nós já estudamos em lições anteriores. Então esta lição ela vai recapitular alguns temas que nós já estudamos e vai tratar de temas novos. Vamos falar aqui de situações práticas que acontecem de fato dentro das famílias e tem que ser resolvido. Nós temos que aprender a resolver problemas dentro da família, contendas dentro da família. Sabemos que muitas vezes dentro da família vai ter discordância, normal, mas nós temos que saber lidar com essas discordâncias. Temos que aprender a lidar com pensamentos divergentes, diferentes, porque mesmo na família em que tem, sei lá, irmãos gêmeos, tem diferença. Eles pensam diferente, eles têm atitudes diferentes. E a gente tem que aprender a conviver com quem é diferente mesmo dentro da família. Então não é aceitável dentro da família ter divisões, ter contendas. A situação tem que ser resolvida. E nesta lição número 5, nós vamos estudar aqui uma família muito específica, que é a família de Moisés. Moisés, juntamente com seu irmão e sua irmã, caso Arão e Miriam, eles estão ali caminhando no deserto, levando o povo, conduzindo o povo à terra prometida. Moisés foi o líder escolhido por Deus para guiar o povo. E os irmãos, no caso o irmão e a irmã, ficam com inveja do que Moisés está fazendo. Eles querem ali a posição de Moisés também, eles querem ter a mesma autoridade que Moisés. E a gente vai ver que isso trouxe problemas naquela família. Sabemos também que aquilo ali que aconteceu está vinculado a outras situações de contendas no meio do povo, de murmurações no meio do povo. Então o povo está murmurando o tempo todo. E a gente vai estudar tudo isso em detalhes. Não se preocupe, estou adiantando aqui, mas a gente vai falar dessa questão da murmuração do povo, a murmuração de Arão e Miriam, e o problema que causou ali, como que esse problema foi resolvido e como que a gente aplica isso nos dias de hoje. Eu vou seguir aqui a revista, passando por cada tópico e subtópico, usando o slide em PowerPoint, inclusive o slide que você pode usar na sua igreja. Isso mesmo, esse slide aqui você pode usar na sua igreja, um slide pronto para ser usado. Com o slide pronto, sobra muito mais tempo para você estudar. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade. Ele é em PowerPoint, você pode baixar e já usar na sua igreja. Se você quiser, pode modificar. A assinatura do EBD em Foco dá direito a slide de adultos e jovens, alguns bônus como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Falando em cursos diversos, nós temos vários cursos, estou apresentando aqui 6 deles, mas você pode acessar lá e ver vários cursos. Se você não é assinante, tem alguns desses cursos que são gratuitos, então basta acessar ebedemfoco.com, vai lá no menu Cursos Diversos, você vai ver lá alguns cursos que você pode acessar. Inclusive, lançamos um curso novo sobre o livro de Salmos, que você vai aprender sobre Salmos e muitos outros cursos que também você vai aprender muita coisa. Então, acesse ebedemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, que está aí na tela. Você pode salvar esse número, enviar uma mensagem, tirar dúvida da lição, dúvida do acesso, dúvida sobre o slide, qualquer coisa pode mandar no nosso WhatsApp. Bem, vamos lá, vamos começar aqui a aula. O texto áureo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Então, Paulo escrevendo ali a igreja de Filipos, ele já coloca que a murmuração leva à contenda. Isso aqui era algo meio que padrão. Toda vez que tem murmuração, tem contenda. No meio do povo de Deus, isso acontece o tempo todo. Se você observar dentro da igreja, quando tem alguém murmurando, logo em seguida vem a contenda. Verdade prática, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-la em nossa família. Então nós não devemos deixar acontecer isso dentro da família. A família, ela tem que viver em harmonia, ela tem que viver em união. Isso é o padrão, é o normal, é o que Deus quer para nós.
mesmo que tenha divergências de pensamento, pessoas pensando diferente dentro da família, tudo bem, é normal. Só que você não deve deixar essa divergência chegar a um ponto de criar divisões dentro da família. Todos os problemas devem ser resolvidos. Nós estamos falando sobre isso desde a primeira aula. Você tem que resolver os problemas que surgem dentro da família. Não é jogar para debaixo do tapete, mas resolver, conversar e usar a palavra de Deus, porque Cristo é o centro da família. A leitura bíblica em classe se encontra em Números, capítulo 11, versículo 1 a 7, e Números 12, do 1 ao 8. A gente tem essas duas passagens. Recomendo você ler todo o capítulo 11 e 12 para entender melhor essa passagem. Vamos para a introdução, que diz assim: nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. Então aqui a gente tem uma família de 3 irmãos em que aconteceu ali, né, um problema muito específico, porque o líder do povo e também da família era Moisés. Os pais deles já tinham morrido, então só tinha eles 3. E Moisés estava na posição de liderança não porque ele queria ser o líder, mas porque Deus colocou ele lá. Ele era não somente o líder do povo, mas também o líder da sua família. E aí acontece esse problema que a gente vai detalhar durante a lição. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Então, o ideal é que a família evite a contenda, evite as murmurações e viva em harmonia. Tópico 1. A influência negativa da murmuração. 1.1. Assinar-se um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Ou seja, todo grupo social tem suas regras. Tem algo muito bem definido que pode e o que não pode fazer. Quando você vai de encontro com essas regras estabelecidas, bate de frente com essas regras, quer quebrar essas regras, você está ali causando um motim. Você reúne um grupo de pessoas que pensam igual a você. Então, o motim, geralmente, ele tem um líder, tem uma pessoa como referência, mas tem pessoas seguindo aquela pessoa que está liderando e batendo de frente com as regras e as ordens estabelecidas naquele grupo. E, claro, bate de frente com a liderança. Então, a gente tem aqui Moisés como líder daquele povo e o líder da sua família. E as murmurações que acontecem ali, elas geram contendas e batem de frente com a liderança de Moisés. É claro que tem situações em que Moisés vai lá consultar Deus e volta para falar com o povo. Mas quando acontece, no caso ali do irmão e a irmã de Moisés, que vão questionar a liderança de Moisés, Moisés fica calado e Deus age em prol de Moisés. A gente vai falar disso daqui a pouco. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então, aquela sequência de murmurações, elas estão interligadas e chega ali no seu auge quando Arão e Miriam vão bater de frente com a liderança de Moisés. Então, geralmente, os motins, eles têm como alvo principal a liderança, derrubar a liderança. Sempre vai ter pessoas questionando a liderança. Se você é líder, você sabe disso. Se você já trabalhou como líder na sua igreja, seja de jovem, de adolescente, do círculo de oração, não sei, qualquer coisa que você liderou na sua igreja, você deve ter observado isso. Alguém questionou a sua capacidade de liderar, alguém quis bater de frente com você, alguém não quis te obedecer, não quis se submeter à sua liderança. Você deve ter observado isso. Vai acontecer isso o tempo todo. Nós temos que ter sabedoria para lidar com essas situações. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Tópico 1.2. A primeira queixa.
Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Então, assim, eles estavam caminhando no deserto, mas a gente tem que entender que eles não caminhavam todos os dias, eles paravam em um local, ficavam um tempo, e lá no Sinai, eles ficaram um tempo parados lá. Foi lá no Sinai que Deus revelou para Moisés a lei. Então, assim, eles ficaram um bom tempo ali naquela região. Era uma multidão, tá? Era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, algumas estimativas dizem que tinha 3 milhões de pessoas. Então, conduzir 3 milhões de pessoas no deserto não era uma situação muito simples, era bem complicado. Então, eles tinham que caminhar, parar. Então, por isso que eles demoraram tantos anos caminhando no deserto. Então, era um povo nômade no deserto, caminhando para uma terra específica, mas que realmente eles viveram no deserto, eles moraram no deserto. Esse povo que estava caminhando no deserto, que saiu do Egito, a maioria morreu no meio do caminho. Eles morreram e quem herdou a terra foram os seus filhos, ou seja, os homens adultos que saíram morreram no meio do caminho, tirando ali Josué e Caleb, né, que eles realmente conquistaram a terra, mas nem Moisés e Arão chegaram na terra. Então, assim, considerando essa situação que eles paravam no local e tudo mais, né, no caso aqui do Sinai, eles ficaram um tempo ali parados. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Vamos lá, só vou fazer uma consideração aqui, porque o escritor da revista ele está dentro do contexto de Números, capítulo 11, e eu acho que eu vou avançar um pouco aqui para a gente ler a passagem, depois eu volto, tá bom? É porque eu segui aqui a revista, mas para que fique mais didático, vamos ler logo a passagem. Em Números 11, a gente vê que o povo reclama, mas não diz exatamente o motivo. Logo no início, ó, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Ou seja, o povo murmurou, e Deus não gostou disso, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então o que acontece? O povo está murmurando. O escritor da revista colocou aqui que a murmuração é porque eles foram tirados do Egito, estavam sofrendo no deserto. De fato, eles reclamam muito sobre isso, mas na frente, no capítulo 11, eles vão reclamar, vão falar mal do maná, vão lembrar das comidas do Egito. Esse aqui é o tópico 1.3, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa primeira reclamação em que Deus pune eles com fogo, a gente não sabe exatamente o motivo dessa reclamação, dessa murmuração. Moisés, é claro, vai se entristecer com isso, Moisés não gosta, só que Moisés é o intermediador. Ele vai consultar Deus e depois vai trazer de volta a resposta. Diante dessa murmuração, Deus opera um juízo, destrói uma parte do arraial, uma parte das pessoas com fogo, e aí depois o povo clama a Moisés, e Moisés vai lá e ora e Deus faz com que isso pare. Então, assim, Moisés orou e o fogo apagou. Então, Moisés tinha essa autoridade. É muito importante nós focarmos isso aqui. Quando o fogo pegou, eles foram até Moisés. Tá? E aí depois Moisés orou e acabou aquele fogo, passou aquela situação. Tópico 1.3, a segunda queixa. Números 11, de 4 a 7. Então, o povo continua reclamando. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Olha só, o povo estava assim querendo um cardápio novo. Deus, todo dia o maná, como assim? E eles murmuravam, mesmo sabendo que ali era uma provisão de Deus. E o maná, ele era usado para fazer bolos, para outras coisas. Eles também trituravam o maná, faziam uma farinha, produzia outros tipos de alimento com o maná. Então era uma fonte rica em proteína, tudo que eles precisavam para sobreviver aí no deserto. Olha só o que diz Números 11, de 4 a 6.
E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Então eles começaram a ter essa nostalgia, né? Lembrar do passado no Egito, como se lá fosse bom, como se lá eles tivessem comida à vontade. Não era bem assim. Eles não tinham comida à vontade, eles eram escravos no Egito. Eles viviam sem liberdade, não tinham perspectiva nenhuma de um futuro brilhante ou algo bom. Morriam na escravidão, sofrendo, construindo pirâmide lá para os faraós. Era assim que eles viviam. E aí, diante dessa situação, eles começam a lembrar do Egito e sentir saudades do Egito. E só lembra das coisas boas, né? Da comida e tudo mais, não lembra do sofrimento. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Muitas vezes acontece assim na nossa vida. Quando a gente começa a passar por muitas provas, pelo fato de nós estarmos servindo a Deus, às vezes a gente lembra do passado lá no mundo e fica achando que lá era bom. Naquela época que eu estava no mundo era assim e tal, lá tinha tal coisa, tinha isso, tinha aquilo. Esquece que lá era uma escravidão, esquece que não tínhamos liberdade, esquece que não tínhamos comunhão com Deus. A gente esquece realmente dessas coisas. E o povo estava vivendo nessa situação. Então esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. Então assim, o povo não parou para pensar nem um pouquinho no que Deus estava fazendo com eles. Deus estava conduzindo eles para a terra prometida. Eles formariam uma grande nação. O povo estava com falta de visão. Eles não conseguiam olhar para o futuro, porque isso é fé, e nem conseguiam olhar para o passado, que é a gratidão a Deus pelo que Deus já tinha feito na vida deles. Então faltava gratidão e faltava fé nesse povo. A gratidão é quando você olha para o passado e fala: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E a fé é quando você olha para o futuro e fala assim: Deus, eu creio que o Senhor vai realizar isso na minha vida. Então faltavam essas duas coisas no povo. O povo lembrou lá da vida antiga que eles tinham no Egito, quando eram escravos lá do faraó. Aí lá eles lembraram das coisas boas, das comidas e tudo mais. Então a murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Então murmurar é ser ingrato para com Deus, porque Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Ser grato a Deus traz muitos benefícios. Quando a gente olha para a história daqueles 10 leprosos, um só voltou para agradecer. E esse único que voltou para agradecer, além da cura da lepra, ele recebeu também ali, né, a salvação. Ele foi o único que Jesus falou assim: tu agora és salvo. Eu não estou lembrado agora exatamente do versículo, mas ele foi o único que Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Então, a gente tem que entender que diante de tudo que acontece na nossa vida, nós temos que agradecer a Deus. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas: em tudo dai graças, ou seja, nós temos que agradecer a Deus. E também ele escreveu assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, e se nós temos que agradecer por tudo, não faz sentido nós murmurarmos por qualquer que seja a situação. 1.4, a terceira queixa. Números 12, de 1 a 3. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Então aqui a gente vê mais uma situação de murmuração que envolve especificamente a família de Moisés. Então trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Vamos lá, preste atenção aqui que eu vou trazer algumas informações importantes para essa parte da lição.
Alguns intérpretes dizem que essa mulher cuxita é uma referência a Zípora, a primeira esposa de Moisés. Só que a gente não tem essa informação no texto, isso não está muito claro, então assim, eu prefiro rejeitar essa interpretação. Nós não sabemos de fato. Cuxi era filho de Cã, ou seja, neto de Noé. Seguiu ali uma linhagem que habitou pela região da Etiópia, do Sudão, ali na África. Nós não sabemos exatamente se essa mulher era uma mulher negra. Tem pessoas que vão dizer que sim, que era uma mulher negra e tudo mais, mas isso também não está claro no texto e também não tem nenhum significado, não tem nada demais, enfim, não tem nada demais em ela ser ou não uma mulher negra. Aí não tem nenhuma relação com a questão de racismo e tudo mais, até mesmo porque o racismo com relação à cor da pele é algo dos dias atuais, tem a ver com a escravidão. Naquela época já havia sim algum tipo de racismo, mas baseado em etnias, não com a cor da pele. Então isso aqui é uma outra informação muito importante. E o que o escritor colocou aqui, que esse povo era considerado vil e desprezível, também é uma coisa que ele colocou aqui. Não necessariamente a nação de Israel, no caso os hebreus, consideravam os cuxitas desprezíveis. A gente também tem que ter um pouco de cuidado com essa afirmação, porque isso não é claro no texto bíblico. Simplesmente era uma mulher que a Bíblia chama de mulher cuxita. Uma mulher cuxita, provavelmente da região de Cush, né, mas não sabemos exatamente quem era essa mulher e por que Miriam não gostou do casamento de Moisés com essa mulher. Nós não temos essa informação. Ela simplesmente ela não diz o motivo e ela usa isso, acho que só para iniciar o que de fato ela queria falar para Moisés. Aqui não tinha nada a ver com essa mulher. Ela estava questionando a autoridade de Moisés. Então, muitas vezes a gente fica preso nessa questão aqui da mulher cuxita e tudo mais, só que a confusão não era em torno dela, mas era ali o questionamento de Arão e Miriam da liderança de Moisés. Tá? Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. E essa passagem aqui é o foco principal aí dessa contenda. Números 12, 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha só, será que Deus só usa Moisés? Será que Deus não pode nos usar também? Será que a gente não pode ter autoridade? Será que a gente não pode liderar? A inveja na família é um sentimento perigoso. Então era isso que estava acontecendo. Ali nós tínhamos duas pessoas que serviam a Deus, que eram fiéis a Deus. Miriam e Arão exerceram um papel muito importante em toda aquela jornada. A gente não pode desconsiderar a importância deles dentro da nação como um todo, na condução com o povo. Mas chegou um ponto que eles deixaram, entrar no coração deles um sentimento ruim de inveja e foram questionar essa autoridade de Moisés. Mas vamos tratar disso melhor agora no tópico 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. 2.1. A inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Então eles pensaram assim, olha, nós somos mais velhos, nós temos autoridade no meio do povo, somos conhecidos pelo povo, estamos agindo no meio do povo. Miriam, no caso, ela era profetisa, Arão, o sumo sacerdote, era o líder dos sacerdotes, o primeiro sumo sacerdote da nação. Então isso aqui não era qualquer coisa. Eu acho que ele deixou, no caso eles dois, deixaram isso subir a cabeça e acharam que eles tinham que liderar da mesma forma que Moisés, com a mesma autoridade que Moisés. Então veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Então assim, quem está cooperando junto com o líder não significa que vai ter um galardão menor.
não significa que tem um papel menos importante. Muitas pessoas pensam que Deus vai olhar para o cargo, porque o pastor é o pastor vai receber um galardão maior, uma coroa maior, e eu estou aqui como diácono? Como assim? Estou aqui servindo, é eu que pego água, é eu que carrego o banco, é eu que faço isso e aquilo, só todo o trabalho braçal, e o pastor fica lá de boa? Não, tá errado isso aí. Tem gente que pensa assim, tem gente que tem esse pensamento medíocre, é um pensamento medíocre. E Deus, ele vai nos galardoar não pelo cargo que a gente ocupa, mas pela competência e dedicação naquela função que nós estamos exercendo. Então, um pastor incompetente vai receber um galardão menor do que um diácono competente, do que um porteiro competente, que faz a obra com alegria, com gratidão. Entende? Miriam e Arão, eles tinham o papel deles ali naquela liderança, de dar apoio, de cooperar com a liderança de Moisés. E cada um receberia de Deus de acordo com o seu trabalho realizado. Não tinha necessidade nenhuma deles exercerem essa liderança junto com Moisés, de ter a mesma intimidade que Moisés tinha com Deus e tudo mais, de consultar Deus. Não tinha essa necessidade. Eles poderiam ficar na posição deles, mas aí eles resolveram bater de frente com essa liderança. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então será que Deus não usa a gente também? Será que é só Moisés que pode liderar? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Então aqui eles estavam querendo assumir o papel de Moisés naquele trabalho. E essa não era a vontade de Deus, esse não era o planejamento de Deus, não era o plano de Deus. Estavam passando por cima da vontade de Deus, do plano de Deus. Então não é assim que funcionam as coisas. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Nós já tratamos sobre inveja e ciúme em lições anteriores, já falamos bastante sobre esse tema, que é algo que tem que ser resolvido. Quando tem dentro da família inveja, quando tem alguém triste porque o outro foi beneficiado, quando tem alguém triste quando o outro ganhou algo, foi abençoado, tem inveja. Isso é muito problemático. Quando tem ciúme dentro da família, isso é muito problemático. Tem que ser tratado. 2.2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Olha só o que diz o texto de Êxodo 15, 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Essa passagem está dentro do contexto da travessia do Mar Vermelho. Elas estão ali felizes, alegres, comemorando, exaltando a Deus pelo que aconteceu. E a líder de tudo isso era Miriam. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Então assim, Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Isso era algo muito bom, muito importante, mas não significa que ele tinha que tomar o lugar de Moisés. Ele não tinha que fazer isso, era o seu próprio irmão e ele deixou o ciúme entrar no seu coração, foi errado o que ele fez. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Não ficou somente entre família, as pessoas ficaram sabendo e isso influenciou de forma negativa a relação do povo com Moisés. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Então, assim, dentro da família tem que ter respeito, seja entre o pai e os filhos, o marido e a esposa, não sei, entre os irmãos, tem que ter respeito o tempo todo. A família, ela tem que viver em harmonia. A família tem que viver unida.
Vai ter um ou outro desentendimento? Sim, mas isso tem que ser tratado, tem que ser resolvido, porque não é o padrão, né? A confusão, a murmuração, isso não é o padrão da família cristã. O padrão é a harmonia. Tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. 3.1, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, Números 12:3 deixa bem claro que Moisés tinha essa qualidade. E a palavra hebraica traduzida como manso, que também pode ser traduzida como humilde, humildade. Então, assim, Moisés, ele era um homem que dependia de Deus. A humildade nesse sentido, ele deixou Deus agir. Então, nessa situação aqui, ele não bateu de frente, ele não fez nada, ele simplesmente deixou Deus intervir e Deus, né, foi lá e agiu. Então, Moisés deu uma demonstração de dependência de Deus. Ele não revidou a atitude de seus irmãos, sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, Mateus 5:5 está bem claro que os mansos herdarão a terra. Jesus exalta aqui a mansidão, mas na frente ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aquele que promove a paz, aquele que busca a paz. E era isso que Moisés fazia. Jesus está falando aqui da ética do reino. Quem pertence ao reino tem uma ética diferenciada, e é isso que eu estou ensinando para vocês. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Ou seja, Moisés liderava o povo com espírito de mansidão, de humildade, de pacificação. Era assim que ele agia. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Então, quem é manso, na verdade, esse aqui é forte, esse aqui é o valente. O mundo pode pensar diferente. A mentalidade do mundo é ser fraco, é ser covarde. Mas, do ponto de vista divino, o manso, o humilde, o pacificador é aquele que tem autocontrole, é aquele que é forte e é aquele que depende de Deus. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. Então ele simplesmente deixou Deus agir, não se irou, né? Ele tinha o fruto do Espírito. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Então a atitude de Moisés foi uma atitude que ele sempre teve juntamente com o povo ali, de interceder pelo povo, e ele intercedeu pelos seus irmãos. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Então essas virtudes são importantes, fazem parte da família e têm que ser trabalhadas dentro da família. 3.2, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. O Moisés, ele sentiu o peso da liderança, ele chegou diante de Deus e falou: Deus, eu não dou conta disso. Então, assim, Moisés, ele sentiu que realmente liderar não é fácil. E ele não está sozinho nisso. A gente vê exemplos bíblicos, a gente tem, por exemplo, Elias também, que passou por um momento difícil. E trazendo para os dias de hoje, os pastores hoje sentem esse peso da liderança, a responsabilidade, é muito puxado. Muitos pastores cogitam o tempo todo a possibilidade de abandonar esse cargo de pastor, viver uma vida mais tranquila, dar mais atenção para a sua família, porque realmente suga muito, é muito puxado trabalhar na liderança. Então, houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, teve esse momento, e Moisés sentiu esse peso, sentiu realmente que era complicada a missão, mas ele dependia de Deus. Então, recebeu orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel.
Números 11 e 16. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números 11, 25. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então aqui a gente vê que o Espírito que estava sobre Moisés foi distribuído por 70 anciãos, e todos eles profetizaram. Então esse episódio remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Então está ali, um pouco antes, está no capítulo 11, e a rebelião de Arão e Miriam acontece no capítulo 12. Outro sim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, amor. No lugar do ciúme e da inveja, a parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Uma família tem que viver em harmonia, união, não com ódio, confusão, murmurações, nada disso. 3.3. A punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Então, Deus chama ali eles e fala com eles. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Então, Deus mostra que ele é soberano, trata da situação. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face e não por figura. Então Moisés tinha uma revelação muito mais profunda com Deus. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão, Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Aqui o escritor da revista vai defender a ideia de que a punição foi imediata para Miriam, que ela foi punida com lepra, né, foi diretamente para ela, porque foi ela que instigou Arão a ir contra Moisés. Mas assim, alguns acreditam que Deus pune somente ela e não Arão, porque Arão ele exercia ali a liderança dos sacerdotes. Então, se ele ficasse leproso, ele não poderia fazer essa função, exercer essa função por um tempo. Então, é bem provável que seja por causa disso. Mas, enfim, de certa forma, os dois entenderam o recado de Deus. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. A Números 12 e 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Então, vale ressaltar que aqui a lepra não é a hanseníase nos dias de hoje. É bem provável que não seja, viu? É bem provável que a lepra era uma doença de pele qualquer. Na verdade, a palavra lepra na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, se referia a qualquer doença de pele. Versículo 15 diz assim: assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Então, aqui a gente encerra essa história, a história ali de Moisés com seus irmãos, que nós observamos que o motim criado por Miriam e Arão trouxe consequências para toda a família. Não é só uma ou outra pessoa que sai prejudicada na história. Não, toda a família sai prejudicada. As consequências são trágicas. Por isso, temos que pedir sabedoria a Deus para agir em prol da família. Foi isso que Moisés fez. Ele intercedeu ali pela família, ele pediu para que Deus tivesse misericórdia dos seus irmãos. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Infelizmente, dentro da família acontece isso. As pessoas fazem falsas acusações, jogam indiretas, ou seja, age de uma forma que prejudica a família como um todo. Muitas vezes a pessoa que faz isso dentro da família pensa que tem o direito de fazer porque é um familiar, porque é um parente. Tá, é meu parente, eu falo o que eu quiser, eu digo o que eu quiser, eu trato do jeito que eu quiser.
mas ali tem um ser humano, um irmão em Cristo, ali tem alguém que você tem que amar. Não é só porque é da família ou não é da família. Não, é porque é teu irmão em Cristo. O teu irmão de sangue é teu irmão em Cristo. O teu pai é teu irmão em Cristo. A tua mãe é tua irmã em Cristo. Vocês são filhos de Deus e fazem parte da família de Deus. Então vocês fazem parte de uma família humana, mas também da família de Deus. Então todo mundo merece respeito. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. Ou seja, esse comportamento de falsas acusações, palavras atravessadas, tudo isso, isso aí é quem pratica as obras da carne. Quem pratica o fruto do Espírito anda de uma forma diferente, faz de uma forma diferente, age de uma forma diferente, como está escrito em Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então aqui, essa passagem está deixando bem claro que quem produz o fruto do Espírito vive de uma forma diferenciada. Já estudamos sobre fruto do Espírito em lições anteriores. É bem interessante que essa questão aqui, né, do fruto do Espírito fala assim, contra essas coisas não há lei, é justamente porque a lei, ela serve ali como um limite. Se você tem uma lei como se fosse uma cerca, uma proteção, até aqui você vai, depois disso está errado, tá? Depois disso você vai sofrer as consequências. No entanto, se você produz o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, ou seja, você faz tudo certinho, você está andando no caminho. Você nem sequer, né, tem assim a noção de que há necessidade de uma cerca. Se você vai no caminho certinho, para que serve a cerca? Ela se torna meio que inútil. É por isso que Paulo fala assim, contra essas coisas, não há lei. Ou seja, eu faço tudo certinho, a lei não serve de nada para mim. É um exemplo bem prático, é a lei do divórcio. Para que serve a lei do divórcio? Quando o casamento vai mal, e aí o casal quer se divorciar. Mas se tudo vai bem, a lei do divórcio ela não serve para nada, ela é inútil. Ela vai ser algo que existe lá, mas só quando vai mal. Mas se tudo vai bem, tudo tranquilo. Então assim, faça isso aqui. E aí não tem necessidade nenhuma de você sofrer as consequências aí da penalidade da lei. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Então, essa é a vontade de Deus, que a família viva em harmonia e cheia do Espírito Santo. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Ou seja, Moisés era líder não porque ele se autodeclarou líder, não porque Moisés era alguém autoritário, ou porque Moisés participou de uma votação democrática, nada disso. Moisés era líder porque Deus escolheu ele, e ele só fazia a vontade de Deus. Portanto, bater de frente com a liderança de Moisés era ser contra Deus. Foi isso que aconteceu com Miriam e Arão. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Então a gente observa aqui que as consequências das atitudes lá de Miriam e de Arão foram grandes para a família como um todo. Então, porque eles desafiaram a autoridade que Moisés tinha, essa autoridade tinha sido dada por Deus. Então, quando Deus dá uma autoridade, a gente tem que seguir aquilo ali que Deus deu. Entende? Então, assim, dentro da família tem autoridade. A gente vai falar sobre isso mais na frente. A gente tem o pai, o marido, que é autoridade dentro de casa. Então, isso aqui é algo muito sério também. Felizmente, não dá para tratar de forma profunda com esse tema aqui agora, mas a gente vai falar disso em outras lições. A lição que fica aqui é, se nós andarmos no Espírito, nós não vamos praticar as obras da carne e o Espírito Santo vai estar presente dentro da igreja e a família vai viver em harmonia. Então, a gente chega aqui no final, que tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez aqui, reforçando, quem usa o slide na igreja, quiser mandar uma foto para a gente, o irmão aqui mandou essa foto para nós, colocamos aqui no slide também, postamos nas nossas redes sociais. Ele tem usado o slide na igreja dele, tem sido uma bênção, tem dado muito certo. Então você também pode usar o slide na sua igreja se você usa
pode mandar uma foto que a gente vai divulgar aqui. Só reforçando que no EBD em Foco tem os slides de adultos e jovens, vários bônus para quem é assinante. Basta entrar no nosso site ebdemfoco.com, lá você vai encontrar tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência, reforçando aqui a questão dos cursos, que você vai aprender muito também dentro da plataforma EBD em Foco. Então acesse lá, você vai ser um professor da EBD de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.